Boa tarde a todos. Muito obrigada pela disponibilidade, pela presença de todo mundo nesse seminário semanal aí do GEMASP. Antes de iniciar minha apresentação, eu gostaria de dar as boas-vindas. Nós temos duas integrantes novas aqui no encontro, que é a Nathanie e a Mel. Elas são alunas do ensino médio técnico, do terceiro ano do ensino médio da Fundação Liberato, e vão começar a desenvolver suas pesquisas que o Liberato tem bastante, né, pesquisa, como voluntárias no GEMASP, então sejam bem-vindas. E, bom, vamos lá, então. Hoje eu pensei em trazer um pouco da minha vivência ao longo dos anos aí, como bolsista e como pesquisadora, sobre como fazer uma boa revisão bibliográfica. Isso é baseado em relatos e em experiências, e o que eu tenho conversado com professores e pesquisadores, espero que seja útil para vocês. Essa apresentação vai ficar disponível depois, eu vou salvar ela em PDF, ela tem vários links e, enfim, seria impossível eu conseguir abordar com detalhe cada um. Eu acho que cada ferramenta que eu apresentar praticamente dá um mini curso aí de semana acadêmica, mas eu acho interessante a gente começar a ouvir certos nomes de softwares, de linguagens, começar a sair um pouco fora da caixa e pensar como trabalhar. Bom, então essa apresentação eu preparei o seguinte sumário. Eu vou falar um pouco sobre os tipos de trabalhos e os processos de avaliação desses tipos de trabalhos, como é que se avalia a relevância de publicações, algumas ferramentas para fazer pesquisa, os tipos de artigos, alguns softwares para gerenciar referências e algumas maneiras de estratificar estatísticas dessas referências, algumas dicas sobre o processo de escrita da revisão bibliográfica e como é feita a referência cruzada em alguns softwares e algumas considerações finais. Então, em relação aos tipos de trabalhos, eu quis salientar aqui, né, as diferenças. Nós temos, como nós temos alunos desde o ensino médio até o doutorado, a monografia ela é um trabalho, digamos, de um pesquisador sob orientação de alguém. Então, nós temos basicamente a monografia, que é o trabalho de conclusão de curso na graduação, a dissertação de mestrado e a tese de doutorado. Então, a Biblioteca da Engenharia da URGS ela tem um manual de normalização de trabalhos acadêmicos, onde ela apresenta uma série de dados, como criar a estrutura, né? Aqui nessa imagem eu apresento para vocês as partes externas, internas, elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais. Mas, além disso, ela tem todas as dicas de ABNT e como referenciar, né, cada tipo de documento. Além das monografias, nós temos artigos. Então, primeiro eu quis apresentar os artigos de congresso, que eles normalmente constam nos anais do congresso, que são coleções de trabalhos científicos publicados em um evento. E esses artigos de congresso, normalmente, são de dois tipos. Um que a gente chama de não indexado, eu fiz questão de colocar aqui o CBA, porque quem participa, né, é um congresso bem conhecido na área, bem relevante, só que ele não está indexado em nenhuma base, né? Então a gente não, normalmente tu não consegues acessar o artigo por completo na internet, precisa dos anais de congresso que são entregues nos congressos em CDs ou pendrives, né? Então é o que a gente chama de não indexado. A principal desvantagem do não indexado é a parte das citações, né? Então, quando eu vou utilizar aí uma base de dados para procurar um artigo, os não indexados normalmente não constam lá. E temos também os artigos indexados, aqui um exemplo de um congresso do I3E, né? Então, eu consigo facilmente encontrar o PDF desse artigo e citá-lo no estudo. Além disso, dos artigos de congresso, tem o que nós chamamos de artigo de revistas, periódicos, ou em inglês, né, os journals. Então, existem várias editoras
E aqui eu apresentei alguns artigos que os pesquisadores do nosso grupo costumam publicar. Então, tem a Electric Power System Research, da Sevier, tem outras, né, várias, inclusive. O I3E, o I3E Transactions on Smart Grid, a revista da JKs, que chamam da Springer, que ela é da Sociedade Brasileira de Automática, né? Apesar dela ser de uma sociedade brasileira, é uma publicação internacional, o artigo já é escrito em inglês. E também aqui da Taylor e Francis eu coloquei essa aqui, que foi até um artigo que o Lucas aí publicou recentemente com o professor Gazana e o professor Leborgne. Então eu botei aqui para ilustrar alguns periódicos, né, dessas editoras. Além disso, existem também os livros, né? Então, além dos livros físicos, agora em tempos de pandemia, a gente tem acessado muita coisa online, muita coisa em PDF. Então, eu coloquei só para ilustrar aqui alguns livros relevantes dos pesquisadores do GEMASP. Então, um livro editado pela professora Mariana e o professor Hafner sobre otimização, que saiu esse ano. Temos um livro sobre aterramento e proteção, que o professor Gazana colaborou. Tem esse livro aqui também que tem a tese da professora Mariana, né, como um capítulo. E agora, recentemente, em novembro, vai sair um capítulo sobre qualidade, né, o estudo do Roger, que a gente escrevi junto com ele, com o professor Renato e o professor Leborgne. Então, os pesquisadores do GEMASP já têm uma tradição, né, de publicar, seja editar livros ou capítulos de livros. Né? Além disso, existe a possibilidade de se utilizar normas, então tem normas da ABNT, IEC, então a maior restrição seriam que esses documentos normalmente são pagos para o acesso, então tem documentos que estão disponíveis na biblioteca, outros devem ser adquiridos daqui a pouco por meio de projeto, e podem ser utilizados também para referenciar os trabalhos. Além dessas normas, tem o que nós chamamos de padronizações, né? Então, tem o standards do I3E, que é bem utilizado, e aqui eu coloquei dentro das padronizações, que eu acredito que se encaixe, seria o PRODIST, né? Que são os procedimentos de distribuição de energia elétrica da ANEEL. Então, tem lá os 11 módulos, e eles também podem ser citados nos trabalhos. Aqui eu já deixei um link, depois quem se interessar mais sobre os estándares do I3E, tem uma apresentação, é um curso, na verdade, do I3E de como ler uma padronização. Então, eles apresentam, porque é um documento, uma padronização tem lá 50, 60 páginas com campos específicos, né? É um tipo de documento diferente. Então, quem se interessar e tiver dúvidas, no I3E tem cursos para poder ler essas padronizações. Aqui eu só coloquei como um exemplo, né? O pessoal, essa aqui o Roger utilizou bastante, então tem uma padronização do I3E aqui com um sumário específico, onde a gente já consegue visualizar que tipos de campos que tem uma padronização, então só a título de exemplo mesmo. Bom, falando um pouco sobre os processos de avaliação em cima desses tipos de trabalhos, né? Então, as monografias, de uma maneira geral, elas têm um processo de avaliação por banca, né? Então, os alunos, por exemplo, eu coloquei aqui tempos médios, mas, enfim, só para ilustrar um pouco a diferença, na graduação os alunos escrevem o TCC, é submetido para a banca e a banca lê, depois o aluno apresenta formalmente e tem a arguição, né, a etapa de questionamentos. Aí tem o do mestrado de 30 dias e o doutorado em torno de 60 dias, né? Esse processo de avaliação do documento final. Então, eu ilustrei, coloquei aqui na foto algumas defesas, né, de TCC, de mestrado, doutorado, que eram feitas presencialmente na Escola de Engenharia, da URGS, e agora essa última aqui com a defesa da Renata, feita via MConf. Então, digamos assim, uma nova maneira de defender trabalhos, né, nesse contexto de pandemia. Já artigos de congresso e periódico já não tem essa banca, né, para aprovação, ele é um pouco diferente. Tem a leitura do documento com questionamentos e tem a etapa de correção e resubmissão. Então, eu apresento aqui, né,
uma maneira, né, desse processo onde o autor ele desenvolve uma ideia com a teoria e as hipóteses, escreve esse artigo de pesquisa, né, ele compõe um manuscrito e ele envia para o editor de uma revista, e esse editor envia lá para 3 ou 5 revisores, especialistas naquele tema, que vão decidir se eles aceitam, se eles retornam para revisão ou se eles rejeitam esse artigo. Então, qual é a diferença maior entre um processo de revisão de um congresso do periódico? O periódico ele tem um processo bem mais apurado assim, e demorado, e por isso que eu apresentei esse gráfico aqui, onde foi feita uma pesquisa com leitores da Nature, onde se espera que cerca de 10%, né, esperam pelo menos 3 anos para que um ou mais de seus artigos sejam publicados na revista, né? Então, vocês podem visualizar nesse gráfico que existe a possibilidade de demorar mais de 5 anos, inclusive, para publicar um artigo de revista. É um processo bem mais demorado do que um artigo em congresso. Então, para ilustrar melhor esse fluxo, eu apresento esse material elaborado pelo professor Jefferson, aí do BPGE, do DELETE, onde tem digamos assim, um fluxo linear do artigo em conferências, desde o início até o fim, né, da publicação. Então, tem a chamada de trabalhos, tem uma submissão inicial, aí os revisores avaliam se aceitam ou não. Se for aceite, ainda é possível que tenha que enviar algumas revisões, então tem uma data limite 2. Depois os autores podem ser selecionados ou não para apresentar, nem todo o congresso, nem todos os artigos apresentam nos congressos, e por fim vai a publicação dos anais, seja ele indexado ou não. Notem que nesse processo o aceite ou a rejeição é definitivo, né? Já no processo de periódicos ele tem uma realimentação. Então os autores submetem inicialmente, é feita uma revisão, onde o artigo pode ser rejeitado, né? Com a possibilidade de ressubmissão e iniciar o processo, ou com uma revisão, né? Então, ele pode ficar por várias etapas aqui nesse processo de revisão até concluir a submissão final, e aí os autores enviam alguns documentos e é feita uma publicação online. Diferente das conferências, um artigo em periódico ele é um fluxo contínuo, então não tem datas específicas, o que pode ser bem complicado se a pessoa não se organiza, porque a gente sabe, né, que quando tem um deadline bem estabelecido, a gente se organiza para entregar naquela conferência. E como o artigo periódico ele tem esse fluxo contínuo, se o pesquisador não se organizar, talvez ele possa ficar alguns anos aí escrevendo um artigo e, por fim, não publicar, porque acaba passando a janela de publicação e perde um pouco da relevância do tema. Bom, quanto à avaliação da relevância desses trabalhos, eu separei aqui métricas nacionais e internacionais. Então, falando em âmbito nacional, né, a métrica para avaliar as revistas científicas tem na plataforma Sucupira o Qualis, que é uma avaliação periódica, acho que não sei se agora se está em 3 ou ainda 4 anos, que tem uma comissão que avalia, então, as revistas onde os autores publicam e é feita uma avaliação de qualis A1, A2, B1, B2, acho que não tem B, agora acho que é do A1 ao A4, sendo que a maior relevância é A1 e até o A4, se eu não me engano, que é menor relevância. Mas o que se busca é justamente publicar em revistas que tenham um qualis, né, e que esse qualis seja o mais elevado possível. Já em termos internacionais, tem o fator de impacto, né? Então tem o JCR que falam, que é publicado pela Thomson Reuters, onde é avaliado esse fator de impacto, aí, que tem uma expressão para calcular esse fator de impacto. Então, aqui eu apresento para vocês, esse é o link da plataforma Sucupira, para encontrar o qualis. A nossa área ela é classificada como Engenharias 4, então sempre que vocês quiserem avaliar se tem qualis ou não uma revista, vocês marquem a Engenharias 4 aqui. Aqui eu busquei, por exemplo, a Electric Power System Research, da Elsevier,
Então, eu coloquei para consultar e aquela aparece como uma classificação A1. Então, para esse o quadriênio aqui de 2013 a 2016, ela foi classificada como A1. Já o fator de impacto, ele é basicamente calculado por essa expressão. Então, o fator de impacto de uma revista, por exemplo, no ano de 2006, o somatório das citações de 2004 e 2005 dividido pelas publicações nesse mesmo período. Então, ele consegue relacionar o quão relevante os artigos publicados nesse periódico, o quanto ele é citado, né? E aí a importância também, quando a gente fala de ser de um congresso, né, ser indexado ou não, é que quando ele é indexado mundialmente disponível para os pesquisadores. Então, quanto mais citações, mais relevante esse autor acaba se tornando, e aí acaba virando referência na área. Quanto às ferramentas de pesquisa, então aqui eu coloquei alguns links, né? Tem o Scopus, o I3E Explore, que é uma biblioteca digital do I3E, que aqui só tem artigos do I3E, de congresso e de revistas. O próprio Google Acadêmico. Nacionalmente falando, nós temos os bancos de teses e dissertações, tem o catálogo da CAPES aqui e a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações. Na URGS tem o Lume, que é um repositório digital com todas as publicações dos pesquisadores da universidade, e também o Sabe Mais, que é o repositório digital, né, o catálogo online da biblioteca da URGS. Bom, em relação a essas ferramentas de pesquisa, o Scopus e o I3E Explore são ferramentas pagas, né? Então, por mais que vocês consigam acessar aqui o link e procurar um determinado artigo, vocês precisam ter um acesso pago para poder efetuar o download do PDF desse artigo. Então, as universidades públicas brasileiras têm acesso a esses documentos, né, via CAPES. Então, vocês precisam acessar via Comunidade Acadêmica Federada. Se estão numa rede cabeada da URGS, né, com o computador da URGS, é só abrir o Scopus que ele já vai identificar o IP e conseguir acessar normalmente. Mas como nós estamos acessando de forma remota, é preciso efetuar esse login via CAF, né? Então, eu vou rapidamente mostrar aqui para vocês, eu já deixei aberto. Eu vou vir nesse link aqui que eu vou deixar na apresentação, acesso remoto via CAF. Vou buscar a URGS. Vou logar com o meu login de usuário de aluno. E agora eu tenho acesso às bases e artigos que estão disponíveis no Periódicos CAPES. Então, eu vou vir aqui em Buscar Base. E vou efetuar a busca, por exemplo, o I3E Explore. Então, ele vai me redirecionar para essa página, onde eu consigo buscar os artigos e efetuar o download. Ó, então, ele já providenciou o acesso pela URGS, aqui vocês podem verificar. Então, eu vou colocar um tema qualquer aqui. Vou botar de armazenamento. Vou efetuar a busca e aí ele vai aparecer uma série de artigos ali, porque, claro, eu coloquei uma palavra bem genérica, então, quanto mais genérica for essa busca, mais artigos irão aparecer, né? Então, aqui apareceram 175.500 praticamente artigos nessa área. Então, eu consigo começar a refinar por conferências, por revistas, livros,
E aí, por exemplo, se eu me interessar pelo primeiro artigo e eu clicar aqui em PDF, eu vou conseguir acessar o documento, né, o artigo para poder estudar e utilizar na minha pesquisa. Então, aqui está todo o artigo, eu consigo salvar o PDF. Então, dessa mesma forma, a gente pode utilizar o Scopus, o Web of Science, entre outros. Além disso, quando o artigo é muito antigo, existe um sistema, um serviço disponível pela URGS que eles chamam o COMUT, que é comutação bibliográfica. Por exemplo, eu quero fazer o estado da arte da minha pesquisa e tenho um artigo lá de 1950 sobre o tema que eu preciso e eu não consigo acessar. Eu vejo que as pessoas citam bastante ele, mas eu não consigo encontrar o PDF. Bom, eu consigo acessar via Comut, descobrir qual a biblioteca do país que tem esse artigo e eles, a biblioteca da URGS entra em contato com essa universidade e obtém uma cópia do artigo para eu conseguir utilizar. Então, é bem importante isso. Às vezes, quando a gente quer fazer uma linha do tempo e precisa acessar os artigos iniciais sobre um tema, talvez seja a oportunidade de utilizar o serviço do Comut. Em relação aos tipos de artigos, nos artigos de revista, tem, que eu chamo basicamente 3 tipos, né? Um seria o artigo de pesquisa, que é o Research Paper. Eu coloquei aqui como ilustração 2 artigos que foram publicados pela professora Mariana, o professor Hafner e o Luiz Alberto e o professor Michael no ano passado, na Electric Power System Research, que é a revista da Elsevier. Esse artigo, normalmente, ele tem de 7 a 12 páginas, 20, 30 referências, fica em torno desses números, tá? Eu fiz questão de colocar esse artigo porque existe a possibilidade de publicar parte 1, parte 2. Às vezes o estudo fica muito grande, então esse é um exemplo onde a formulação toda está na parte 1 e depois todos os estudos de caso, já que eram vários sistemas, constam na parte 2, que é resultados numéricos. Então, tem essa possibilidade. Geralmente, ele é composto por introdução, uma fundamentação teórica, a metodologia, estudo de casos e resultados, os sistemas simulados, conclusões, e existe a possibilidade também de apêndices, quando, normalmente, num processo de revisão, um revisor pede maior detalhamento, tem essa possibilidade. Além disso, tem os artigos que a gente chama que é Review ou Survey, que eles são artigos bem maiores, de 20 a 30 páginas, podem conter até 300 referências ou mais. Na nossa área, normalmente, é por aí. Eles, em geral, abordam um histórico sobre o tema, tabelas comparativas, maneiras de classificar os artigos, que seriam as taxonomias, linhas do tempo, as lacunas de pesquisa sobre o tema, e eles direcionam os pesquisadores para onde essa pesquisa, quais os próximos passos dessa pesquisa, o que ninguém fez e que seria interessante avaliar. Então, alguém que está querendo procurar uma contribuição científica num tema, aí seja de dissertação, de tese, ou eu quero submeter uma proposta de pesquisa para tentar entrar no doutorado, eu recomendo fortemente procurar artigos de review e survey aí de 2020, 2021. Então, aqui tem um exemplo de um review da Energies, né, que ele fala sobre veículos elétricos. Esse artigo foi publicado no mês passado. Então, ele tem aqui uma evolução do tempo sobre os tipos de carro elétricos. Aí ele tem figuras ilustrativas, ilustra principais partes da metodologia, né? Então, ele tem, geralmente ele é composto por esse tipo de imagem, ilustra bastante. Além disso, eu apresento aqui um survey sobre resposta à demanda, né? E eu chamo a atenção que nesse survey, eu até utilizei ele para minha proposta de doutorado, porque eu queria falar sobre um determinado tema, e eles fizeram um apanhado desde 1999 até 2013, né? O número de publicações sobre um tema. Então, a gente consegue ver quando é que teve o boom desse tema e se é que teve ou não, né? Então, dá para verificar que ainda estava em crescimento na época, né? O tema que eu estava abordando.
Além disso, eles apresentam também essas tabelas que são bem interessantes e bem relevantes para os trabalhos, onde as colunas da tabela são, nesse caso aqui, são os métodos de otimização e as linhas são alguns aspectos do método, né? Então, aqui no caso são as funções objetivos. Mas o que eu quero dizer é que ele consegue facilmente verificar o que já foi feito e o que está em branco são lacunas, né, de pesquisa, possibilidades de se trabalhar e de se propor. Além disso, eu destaco bastante essa revista aqui, que é uma revista de Elsevier, que ela é voltada para a publicação de reviews, né, Renewable Sustentabilidade, né, e ela, assim, os reviews são muito bons. Vale destacar que um review sempre é publicado por algum autor referência na área, então alguém que já tem um histórico de publicações sobre determinado tema. Então, eu indico fortemente vocês buscarem, né, já que é uma área bem abrangente a nós. Bom, em termos de gerenciadores de referências, eu sei que alguns do LASEP utilizam o Mendeley. Aqui eu coloquei outros, né? Tem o JabRef, que eu cheguei a utilizar uma época, o EndNote. Tem também esse Bibliometrix que eu descobri essa semana, que ele utiliza essa linguagem de programação gratuita aqui, que é a R, que é mundialmente utilizada. E tem o BibTeX também para quem for utilizar o LaTeX. O que significa? O que é esse gerenciador de referências? É digamos, um software que tu tens a possibilidade de organizar, listar todas as referências que tu estás utilizando, seja, eu utilizei na dissertação, num artigo, no TCC, um é sobre storage, outro sobre carro elétrico, geração, planejamento, operação, otimização. Então, vocês conseguem classificar e organizar, inclusive, dá para importar os PDFs dentro, então dá para ficar uma coisa bem bacana. Além disso, eu queria, aqui só para uma tela desse software aqui, ó, onde cada linha aqui é um artigo que foi importado para dentro do software e ele tem os campos que podem ser utilizados. Então, vocês conseguem colocar aqui o autor. Fica como se fosse um grande tabelão do Excel ali, onde vocês conseguem filtrar as áreas, os autores e tudo mais. Além disso, a partir desses gerenciadores de referências, é possível efetuar algumas estatísticas, né? Então, aqui eu apresento algumas estatísticas que são possíveis de ser efetuadas principalmente com aquele pacote do Bibliometrix que eu falei, que é a linguagem R. Então, é possível efetuar uma nuvem de palavras. Essa nuvem de palavras ela foi criada com as disciplinas oferecidas na Engenharia de Gestão de Energia da URGS Litoral. Então, se pegou o título de todas as disciplinas, jogou nessa base de dados e ele buscou e ele vai ilustrando conforme o tamanho da palavra é a palavra mais utilizada, né? Então, dá para ver o que aborda o curso e assim pode ser feito para alguma pesquisa. Além disso, é possível mapear, por exemplo, eu pego temas específicos, vamos pensar que cada cor é um tema. Então, eu consigo ver quais as palavras dentro de um tema são mais utilizadas e como elas se relacionam uma área com a outra. Então, a área em amarelo, como é que ela se relaciona com a área em vermelho, em roxo e assim por diante. Então, eu começo a visualizar, digamos, eu carrego 200, 300 artigos nessa base de dados, eu começo a conseguir relacionar essa nuvem, né, de estudos. Outra maneira de visualizar aqui, por exemplo, seria eu seleciono alguns temas, distribuição, modelagem, redes, aí quem estudou distribuição estudou confiabilidade, e aí foi na parte em ciências, em redes, então eu começo a fazer caminhos com essas publicações. Isso aqui tudo é feito de forma automática nesse Bibliometrix, tá? Então, eu entro com os dados, desde que eles estão declarados de forma correta, eu consigo brincar à vontade com o menu que ele tem lá do software. Dá para verificar também quais são os países que com maior relevância, então, dentro do tema lá, a China teve maior publicação, o Japão, vai visualizando, ó, o Brasil aqui. Ou também eu posso colocar o que eles chamam de dendogramas, que seriam palavras-chave aqui, e aí
as cores aqui em verde, azul e vermelho seriam temas, áreas, digamos assim, e conforme eu vou agrupando um com o outro, eu posso chegar na relação, né, entre uma área e outra. Então, são N maneiras de visualizar que, possivelmente, quando vocês vão buscar um review ou um survey, é possível que esse tipo de gráfico já comece a aparecer. Aqui um mapeamento mundial, né? Então, eu pego um tema específico e eu consigo ver no mapa mundi quais são os países que têm maior relevância. Aqui é uma ferramenta que eu achei bem interessante, porque o que acontece? Normalmente, quando a gente utiliza um autor, né, e aí vai na revisão bibliográfica dele, vai lá, por exemplo, pega um review, e aí foi uma pessoa super referência na área, e ela usou 300 referências, né? Então, eu estou citando eles. Aí eu pego um outro artigo que também citam algumas referências desse review. Então, como é que eu começo a fazer? Antes era tudo manual, então esse software ele consegue mapear a relação, né? Então, aqui os autores que estão destacados nessa figura foram os mais citados dessa base de dados, sendo que os pontos menores são de artigos de menor relevância, mas eu também consigo ver a relação entre os artigos. Então, esse de 2014 com esse de 2015, que foram autores relevantes, ambos citaram alguns artigos aqui. Então, eu começo a visualizar graficamente daqui a pouco para onde eu posso ir. Digamos, se eu estou estudando modelos de otimização, e aí aqui eu tenho uma otimização clássica e o outro uma otimização heurística. Para onde está indo esse tipo de pesquisa? Eu consigo visualizar nesse gráfico. Bom, para o processo propriamente em si da escrita da revisão bibliográfica, eu apresento rapidamente 3 etapas, que seriam o planejamento, o rascunho e a revisão. Esse material eu tirei da uma disciplina ofertada no PPGE que se chama Redação de Artigos Científicos, foi um material elaborado pelo professor Jefferson, onde ele apresenta, né, na etapa do planejamento, o pesquisador realizar esse brainstorm, então colocar no papel todas as ideias da pesquisa, título, qual a ideia, né, qual a ponto de partida e onde eu quero chegar com esse trabalho, um rascunho de quais as sessões que esse trabalho vai ter e o que eu vou falar, o que eu quero com cada sessão. E não se preocupar nessa etapa tanto em formatação, e se é um trabalho feito com mais autores, dividir as tarefas de quem fica com o que, estabelecendo os prazos limites, né? Depois disso, no rascunho, então, seria a primeira versão do artigo com conteúdo, usar um modelo de fácil leitura, com um espaçamento maior, que dê para imprimir, riscar, comentar. Basicamente, preencher tudo que foi estabelecido na etapa 1, né? E procurar já elaborar as figuras e as referências dessas figuras, colocar todas as equações, figuras e referências no texto, sempre citar, né, então a figura, a tabela, o quadro, as equações, elas têm que estar citadas antes de aparecerem no texto, e é sempre lembrando que as equações elas têm que ser pontuadas, elas fazem parte do texto, então elas têm ponto final, têm vírgula, é muito importante colocar isso. E se vocês notarem que estão escrevendo certa sessão e que ficou um pouco trancado, pula para outra sessão e depois retorna, né? Uma maneira de, daqui a pouco vocês precisam trocar um pouco de assunto para poder escrever melhor sobre outra coisa. E depois passar, né, para o restante da equipe para ler. Já na etapa de revisão, aí sim é preciso formatar o artigo no padrão da revista, conferência, ou do programa de pós-graduação, ou do curso, né? É muito importante sempre saber as regras do jogo. Bom, eu vou submeter o meu artigo, eu vou submeter a minha monografia para tal local, no máximo tantas páginas, precisa ter tais e tais partes, isso é bem importante. É bom também imprimir o artigo ou o trabalho e ver como ele fica num todo, né? Se ele atende os objetivos, os resultados confirmam o que as suposições, se essa estrutura é apropriada, se tem ligação entre as seções e os parágrafos, se todas as figuras, tabelas e referências estão citadas ao longo do artigo e se o texto respeita os limites de páginas. E também ajustar as ordens das seções, os tamanhos das frases, cuidar, né? Normalmente a gente vai escrever uma revisão e se empolga lá quando vê um parágrafo inteiro ficou uma frase, então, especialmente em inglês, que as frases são mais curtas, né? Então, cuidar com essa escrita.
o tamanho das colunas, especialmente o corretor ortográfico, né? Conforme o idioma, é importante também ajustar isso. Aqui eu só apresento uma maneira que eu caracterizei os principais estudos na minha dissertação, que eu acho que serve para tudo, assim, tudo que eu uso eu acabo aplicando, que seria apresentar uma tabela, onde cada coluna é uma referência, então eu utilizei das referências de A até I, e os aspectos que eu quero comparar essas referências, elas estão nas linhas dessa tabela. Então, cada letra eu referencio ela aqui nas notas da tabela, e a última coluna, que é o asterisco, seria propriamente dita a contribuição. Leborne, quer falar alguma coisa? Não. Então, a última coluna é a contribuição do estudo, né? Então, eu consigo visualizar rapidamente qual é a minha contribuição. Eu fiz aqui um estudo num sistema teste que ninguém fez. Eu estou avaliando tais e tais aspectos que outras pessoas não avaliaram. Então, é bem bacana e depois a revisão bibliográfica fica muito facilitada, porque vocês vão acabar discorrendo sobre cada item, né? E referenciando. Fica mais simples. Em relação às referências cruzadas, tá? Existem dois tipos de citação, a direta e a indireta. Na citação direta de até 3 linhas, vocês vão utilizar aspas, e aí tem algumas maneiras, né, de como escrever esse sobrenome, se ele é todo em maiúsculo, se ele tem minúsculo, isso é importante, no manual da BNT está bem explicado. Ou se essa citação direta tem mais de 3 linhas, aí tem aquele recuo também que é importante colocar. E quando a citação é indireta, já não tem aspas nem recuo, né? A gente vai colocando ao longo do texto e colocando uma ideia, mas reescrevendo, sem ser literalmente como os autores abordaram originalmente no trabalho consultado. Em termos mais práticos, né, no Word é possível criar uma lista de referências, então se vocês forem no menu referências e inserir uma citação, é possível colocar todos os campos, e aí, assim como o sumário, ele cria uma lista automática de referências, então vocês vão depois inserir um sumário de referências e ele vai criar automaticamente, conforme a BNT, essas referências. Além disso, é possível utilizar, eu utilizo com bastante frequência a linguagem do LaTeX, né? E eu utilizo o software TechStudio, mas eu sei que vários alunos têm utilizado também o Overleaf, que é uma maneira de formatar online, digamos assim. E aqui eu mostro para vocês qual é uma das principais vantagens do Tech, né? Então, esse é o layout do artigo, onde eu coloco esse comando de barra site, né? Eu vou citar essa referência. Aí, no meu trabalho final, digamos, o PDF da minha tese, da minha dissertação, ele já vai colocar conforme a BNT, então ele cita direitinho, e lá na lista de referências ele já cria tudo conforme, onde tem que ser negrito, onde é que tem que ser itálico, onde é maiúsculo, minúsculo, ele cria tudo isso automaticamente. Então isso facilita bastante. Então, para quem quiser e tiver maior interesse, depois tem uma maneira de buscar isso no Google Scholar, que eu posso explicar posteriormente, para não ficar tão grande essa apresentação. E também tem cursos no YouTube que explicam bem o passo a passo de como iniciar a utilizar o LaTeX. Muito cuidado, né, com o plágio e autoplágio. Eu chamo a atenção para o autoplágio, porque às vezes a gente acha que só porque nós escrevemos dá para repetir o parágrafo e copiar em qualquer local, e não, a gente não pode simplesmente, só porque nós escrevemos, utilizar ininterruptamente sem citar, né? Então, tem ferramentas específicas, tá, para verificar o plágio, e nos artigos em revistas eles utilizam bastante. Então, na etapa de submissão final ali, eles vão passar por um software e vão verificar se tem trechos, né, de similaridade com alguma coisa já publicada. Então, tem que ter bastante cuidado em relação a isso. Para quem é do PPGE, é bom sempre salientar que a lista final das referências ela tem que passar pela biblioteca da Escola de Engenharia, então vocês vão enviar um arquivo com todas as referências, eles vão dar ok. Só depois desse ok que a Miriam recebe o arquivo da tese ou da dissertação para enviar para a banca. E como considerações finais, né, eu indico fortemente para quem é do PPGE e para quem daqui a pouco quer depois se inscrever e fazer um mestrado, doutorado,
Todos os semestres têm essa disciplina que chama Redação de Artigos Científicos, onde eles aprofundam mais alguns temas que eu abordei aqui. Existem manuais de boas práticas das editoras da Elsevier, Springer e Tresé, de como publicar, como escrever um artigo. Eu coloquei algumas sociedades aqui que são importantes na nossa área, então o CIGRE, o I3E e a SBA. E também eu sei que já tem pessoas que utilizam, né, como referência assim, as teses premiadas da CAPES e do CNPq. Então, eu quero começar a escrever o meu documento, a minha monografia. Aí eu vou lá no site da CAPES e vejo quais foram as teses premiadas esse ano e começo, bom, ele usou essa estrutura de revisão, de repente eu posso me inspirar nisso, fazer. Então, fica só um registro aqui. E é isso aí, pessoal. Muito obrigada. Obrigado, Viviana.